Shabbat Shalom. Aqui nós somos a congregação Moreste Yeshua, de Salvador, na Bahia. Estamos hoje ministrando as Parashot Nitzavim e a Parashá Vayeler, Parashá 51 e a Parashá 52, que estão no livro de Devarim, Deuteronômio, a partir do capítulo 29, versículo 10. Eu vou chamar aqui o Lorisvaldo, que vai fazer uma breve reflexão sobre a porção Nitzavim. Se possível, ele dará uma passagem também pela Parashá Vayeler, mas como o tempo é pequeno, nós vamos abordar apenas uma Parashá, dentro do possível, e vamos orar para que Adonai dê inspiração, sabedoria ao nosso irmão, para que possa nos abençoar com algo novo. A Parashá, a Torá, ela nunca esgota suas novidades, sempre tem algo novo para nós. É incrível como depois de milênios, a cada dia a gente consegue enxergar algo que antes não enxergávamos, e que assim seja hoje também. Adonai, use o Lorisvaldo nessa hora, ponha o teu espírito sobre ele, que a boca dele seja a tua boca no nosso meio, que ele seja o teu profeta nessa hora para nós, trazendo uma reflexão nova, trazendo um entendimento novo, de algo novo, que porventura ainda não entendemos. Ajuda-nos. O nosso desejo, o nosso interesse de estar aqui, primeiramente é santificar o Shabat para honrar o teu nome, te colocar no lugar de único Elohim, de Criador, mas também é aprender mais para que possamos melhor viver para ti e para o nosso próximo. Então, que o Lorisvaldo seja usado por ti nessa hora para nos ajudar nessa missão, para nos ajudar nesse objetivo de te conhecer melhor, para que para ti melhor possamos servir. E nós oramos pelo nome e pelo mérito de Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado, Rosh. Shabbat Shalom mais uma vez a todos que estão em casa nos assistindo, aos irmãos que aqui estão conosco. Eu quero iniciar falando para vocês que a gente busca, a gente ora, pede a Adonai que ele fale conosco através da palavra dele. A gente sempre busca algo novo para trazer para os irmãos. Mas aquilo que para mim pode ser novo, aquilo que mexeu comigo às vezes para vocês já é algo habitual, mas eu vou passar para vocês aquilo que ele encheu o meu coração. Eu sempre procuro pegar e focar naquilo que o meu coração ficou cheio durante a semana. E essa Parashá 51, ela mexeu muito comigo. O que eu li é uma Parashá tão curtinha, mas tão linda e tão poderosa que ficou martelando em meu coração, na minha mente durante toda a semana. Eu vou fazer um pequeno resumo para que vocês entendam um pouco do que se passa nessa Parashá, lembrando que todas essas duas Parashá, ela narra os últimos dias ali de Moshe no meio do povo. É meio que uma despedida de Moshe, e ele convida o povo a entrar no pacto, a participar do pacto com Adonai. E a 51, ele reúne todo o povo pela última vez em sua vida e ratifica o pacto divino, confirmando o povo de Israel como povo escolhido por Deus por todas as gerações futuras, com seus direitos e suas responsabilidades. Porque o povo de Israel, ele tem direitos diante de Adonai, mas ele tem uma responsabilidade maior do que todos os povos. O povo de Israel foi colocado como um povo sacerdotal para levar a mensagem aos outros povos. Aí eu fiquei observando algo. Antes do patriarca Avraham, o povo tinha uma só língua, se reuniam, eram unidos, e nisso daí houve a separação lá em Babel, na Torre de Babel, houve a separação de línguas diferentes, o povo se espalhou por toda a terra, e o plano de Adonai foi reconstruir isso, essa união entre os povos. Não que todos venham a se tornar Israel, se convertam a Israel, mas ele quer um só povo em unidade. É o que a nossa Brit Hadashah, o texto nos mostra. Se você leu em casa, você vai ver Yeshua falando a respeito dessa unidade que Adonai quer para nossas vidas, que muitos interpretam de forma errada. Muitos olham, leem e entendem que Yeshua é um com o Pai, de se tornar um, fusão, sabe? Tem um desenhozinho aí que as crianças gostam, que os bonequinhos juntos dele faz uma fusão e vira um só.
As pessoas olham, leem esse texto e imaginam que existe dessa forma no reino espiritual, que Yeshua se une a Adonai, faz uma fusão e eles são uma só pessoa. Por isso que surge essa teologia da Trindade. Mas se você leu por completo, você vai perceber que o que ele quer ali, essa unidade, não é de você se fundir e se tornar uma pessoa só. Ele quer união, assim como ele é unido ao Pai, onde não há desavença, onde ele concorda em tudo e ele obedece ao Pai. Ele quer que você seja unido ao seu irmão e que você se una a ele dessa forma. É totalmente diferente do que as pessoas pensam. E Moshe, ele deixa também nessa paraxá claro as consequências de desobedecer a Torá de Adonai, de começar a andar pelo caminho errado. Ele coloca diante do povo mais uma vez ali a opção do bem e do mal, de seguir a Torá de Adonai ou não seguir, e as suas consequências. Ele está preocupado. A paraxá 52, ele mostra a preocupação no final dela, de que o povo venha a se corromper, a abandonar depois da sua morte. Por isso que ele busca e pede a Adonai que levante um, e Yahushua, Josué é quem assume o lugar dele para dar seguimento ao projeto de Adonai para o povo, guiar o povo naquele local. O povo sempre houve necessidade de ter um líder sobre ele, para que se una, para que siga as ordens. Tanto que depois pedem por um rei, e é dado o rei, e a mitzvot do rei lê todo ano a certas passagens da Torá diante de todo o povo, também é narrado. Isso é importante. Hoje a gente tem essa dificuldade. A gente pergunta, irmãos, vocês leram a paraxá da semana? A maioria não lê. Espera que a gente leia aqui. Aqui a gente não tem tempo de ler ela por completo. E vocês perdem muito em não ler a palavra de Adonai. De não ler o Taná, o que está no Taná, na Torá, no Taná, na Brit Hadashah, você perde muito. O livro de João, o que a gente lê a passagem da Brit Hadashah é rico demais. Você começa a ver os ensinamentos de Yeshua ali e é algo poderoso. Aí eu estava lembrando de algo que uma pessoa chegou para mim, está no estudo dessa semana, e me perguntou, eu perguntei para essa pessoa, você sabe o que é pecado? Ele é pastor. Ele disse pecado, aí ele pensou, disse pecado é a transgressão da lei, mostrei, está lá. Mas aí ele leu a passagem onde o Yeshua fala que enviaria o Consolador para mostrar o erro, mostrar o pecado das pessoas ali, e o pecado é não crer em mim. Aí o pecado no Novo Testamento é não crer em Yeshua. Eu digo, então quer dizer, o restante é tudo permitido, porque agora o pecado é só não crer em Yeshua? Um entendimento completamente errôneo, porque o que Yeshua está dizendo ali é que você tem que crer naquilo que ele está ensinando. Ele fugiu da Torá em algum momento? Não. Yeshua ensinou tudo que está na Torá de Adonai, na lei de Adonai. Você não crendo naquilo que ele está falando ali, naquilo que ele está lhe ensinando, a Torá da forma perfeita, da forma que ele ensinou, correta, você comete o pecado, você transgride a Torá. Não é que no momento que você deixa de crer em Yeshua, você é o único pecado que agora tem na Brit Hadashah. Não. O pecado é não crer naquilo que ele ensinou. Ele ensinou tudo que está na Torá. Quando você transgride a Torá, você transgride o mandamento de Adonai e peca e vai pelo caminho errado. É claro, a crença, quando você crê em algo, te leva a andar por aquele caminho que aquela pessoa te mostra. Se você crê em Adonai, você crê na palavra dele, naquilo que ele deixou escrito. Se você crê em Yeshua como o Mashiach, como o Messias, vindo da parte de Adonai para corrigir o erro do primeiro Adão, ele sendo o caminho agora para se chegar até Adonai, a vida eterna, ele é o caminho. Você vai por ele e depois, através do ensino dele, guardando a Torá, você alcança isso, você mantém essa salvação. Então, quando você observa e lê atentamente, não versículos separados, porque um texto sem contexto, você cria uma confusão, você cria uma doutrina completamente aversa ao que está escrito de verdade. Aí, quando você pega e começa a ler, a se deleitar naquilo, você começa a ficar maravilhado. E foi o que aconteceu comigo. Textos pequenos, mas que os meus olhos e o meu coração não conseguiu sair dele. Tanto que eu foquei nessa primeira paraxá por causa disso, por causa do que ficou preso ali em meu coração. E a gente vai ler algumas passagens aqui para que vocês possam entender o que eu estou falando. Ainda resumindo,
ele fala nessa paraxá, ele reitera que a Torá não está distante, que a Torá não está nos céus, esperando que alguém vá receber revelação de Adonai para trazer para você. Não está do outro lado do mar para que você tenha que atravessá-lo para pegar. A Torá está à sua disposição. Outro fato fenomenal e algo que se torna um agravante, na minha opinião, para a nossa geração. Porque a geração dos antepassados nossos não tinham acesso à tecnologia. Hoje eu estou usando aqui, para ler os meus slides, para acessar a Bíblia, esse aparelhozinho aqui, um celular. Hoje você tem a Torá, a lei de Deus, a lei do Senhor, em um aparelho desse aqui. Com quantas versões você quiser, quantas traduções você quiser, você tem ela impressa. E hoje o custo para se ter uma Bíblia é muito pequeno. Às vezes você recebe até de presente. Tem instituições que dão de presente. Então hoje esse texto ainda se faz mais verdadeiro. Ele está ainda mais próximo de você do que esteve no passado, onde eram pergaminhos, onde tinham que se reunir para ler pequenas passagens, onde era ensinado de boca a boca, de um por outro. Agora você tem acesso à tecnologia, você assiste de casa, você tem acesso a tudo isso. Na minha opinião, hoje se torna um agravante quando você foge dela, quando você não aceita, não recebe. E depois você não vai poder alegar que não teve chance, porque você teve. Eu garanto que já teve inúmeras pessoas batendo na porta da sua casa para tentar falar com você a respeito disso. Independente da religião, falar a respeito de Adonai, da lei dele. Eu garanto que você já teve essa oportunidade. Eu tive inúmeras vezes e sempre que se achegou até mim, eu dei atenção. Eu nunca rejeitei a palavra de Adonai. E ali a gente acaba dialogando e aprendendo um com o outro. E a porção, a 51, a Nitzavim, ela termina com a exortação para escolher. Escolha o caminho correto. Novamente, a gente já vem falando isso nas últimas duas paraxá. Adonai vem mostrando esse caminho correto, o caminho errado, enfatizando o livre-arbítrio que ele lhe deu, o poder de decisão, de escolha que ele lhe deu. Ele encerra dessa forma. Mas eu quero ler com você. Você vai ler comigo agora o texto que está em Deuteronômio 29, do 10 ao 15. Eu coloquei na tela, ficou um slide com texto bem grandão, o que não é muito habitual na forma de ensinar, você deixar textos muito grandes no slide, mas eu sei que tem pessoas em casa que não ficam com preguiça até de pegar a Bíblia e sentar e ir acompanhando. Então, para lhe ajudar, eu coloquei o texto na tela. Leia comigo. Hoje, todos vocês estão diante do Senhor, seu Deus, os chefes das tribos, os anciões, os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor, seu Deus, e no juramento que hoje o Senhor, seu Deus, está fazendo com vocês, para que hoje os estabeleça por seu povo, e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaac e Jacó. Não é somente com vocês que faço essa aliança e esse juramento. Olha que está em negrita aí. Com aquele que hoje aqui está conosco, diante do Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Aí eu faço uma perguntinha. Quem é aquele que não está hoje aqui conosco? Eu sei que tem pessoas que pensam e entendem que essa palavra aqui são os filhos, os descendentes dos judeus que estão por vir. Eu sei que muitos pensam dessa forma. Eu sei que até no meio cristão eles olham e observam aqui sendo direcionado ao povo de Israel. Só que eu leio esse texto e eu fico maravilhado porque eu me enxergo aqui. Eu esqueço até que eu tenho descendência judaica e me coloco no lugar do estrangeiro, porque eu nasci muito longe, eu não fui criado nos ensinamentos, porque minha família, depois do passar do tempo, muitas das famílias dos judeus perderam essa comunhão, esse entendimento, não foi passado adiante e muitos se tornaram cristãos ou não e se afastaram. E hoje eu estou aqui voltando às origens, mas eu me coloco aqui como o estrangeiro. Eu enxergo nesse aquele que não está aqui hoje conosco uma menção ao pacto que seria feito
através de Yeshua aí que atingiria a todos, estrangeiros ou não. Eu começo a ver que a Torá, quando foi dada, não foi dada, a gente já estudou sobre isso, foi dada no deserto para que Israel não tomasse posse como sendo só dela. A Torá aqui é ratificada que foi dada para alcançar a todos, estrangeiros ou não. Você observa que o povo que saiu do Egito não foram apenas judeus. No meio daquele povo ali judeu existiam estrangeiros, egípcios e de outras nacionalidades que reconheceram a Adonai como único Senhor, que entraram no pacto, porque senão eles não teriam comido da primeira peça celebrada lá. Eles fizeram a circuncisão, eles entraram no pacto, eles reconheceram. Então, no meio do povo no deserto, não tinha apenas judeus. Sempre foi judeus e não judeus, aqueles que professam a sua fé, a sua crença em Adonai como único Senhor. E esperam e aguardam um Mashiach que já veio, na nossa opinião, sem sombra de dúvida, Yeshua. Eu sei que muitos ainda esperam vir um Mashiach, e agora está um murmurinho no meio do povo judeu, do povo cristão, porque um rabino falou e lançou na internet que o Mashiach já veio e está em Israel. O Mashiach já está aí no mundo agora. E aí começou aquele meio mundo de confusão, porque o genro de Donald Trump, ele é judeu, e já estão querendo forçar a árvore genealógica dele para descobrir se ele é descendente de Davi, porque ele está firmando o pacto de paz lá, e aí já estão achando que ele é uma Messias, outros já estão achando que ele é o anticristo, e é uma confusão tão grande, sendo que o único que cumpriu e tinha a possibilidade de cumprir todos os requisitos para ser Mashiach foi Yeshua. Hoje eu não enxergo a possibilidade dele cumprir, uma pessoa nascer e cumprir tudo que está determinado para Mashiach, para ser Mashiach. Tem que nascer, o Mashiach teria que nascer em Belém. Teria que chegar montado num jumentinho lá na cidade. Hoje tudo bem, dá para fazer, mas tem muita coisa ali que não tem como se enquadrar. O Mashiach, ele seria alguém excepcional, não apenas um conhecedor da Torá ao nível de um dos maiores rabinos que nós tivemos, não, ele excederia tudo. E você vê Yeshua, sempre que era questionado a respeito de qualquer coisa, das respostas que Yeshua dava, não tem como não ser o Mashiach vindo da parte de Adonai, porque era algo esplêndido, deixava qualquer um, os rabinos da época ficavam sem argumento. Eles chegavam com aquelas perguntas que se me fizesse uma pergunta daquela, eu caía naquela pegadinha ali, me embaraçava todo e saía dali apedrejado. Mas Yeshua era tremendo nas suas respostas. Ele ensinou a Torá como nenhum outro. E hoje as pessoas ainda almejam esperar que retorne, que chegue a primeira vinda do Mashiach. Ele vai vir, ele vai retornar, mas ele já esteve aqui. Está tudo registrado na chamada no Novo Testamento, a Nova Aliança, Brit Hadashah, que muitos rabinos acreditam que essa aliança que Moshe faz aqui hoje já é o início da Brit Hadashah. E você vê que é uma aliança abrangendo o futuro, as pessoas que iriam vir, que se achegariam a Adonai. E ele não foca aqui em judeus apenas, ele não especifica, ele deixa justamente, assim como a aliança feita através do Mashiach, aberto a todos aqueles que querem se achegar a Adonai. Uma aliança renovada ali com o povo. E fiquei lendo e relendo e maravilhado com tudo que estava sendo colocado aqui por Moshe nessa paraxá. E esse ponto aqui, para mim, foi muito importante, enxergar nessa aliança aqui, a aliança semelhante à de Yeshua, que ele faz e que ele atrai e traz as pessoas até ele agora. Porque Moshe, você tem que lembrar que Moshe, ele é um representante do Mashiach que havia de vir. Ele disse, virá outro semelhante a mim no meio do povo, e vocês darão ouvido a ele. Deem ouvido a Yeshua. Se você crê no que está escrito, como o Roth falou aqui, é um mandamento. Moshe ali, ele determina, deem ouvido, é um mandamento, ouvir esse profeta que viria e que preencheria todos os requisitos para ser o Mashiach. E você vê que até hoje existem judeus discípulos de Yeshua que creem nele.
Existiram vários falsos messias, pessoas que acharam que tal rabino seria um messias e focaram sua vida em acreditar naquilo, a se lançar naquela... o Mashiach morreu, não ressuscitou, esses Mashiach morreram, não ressuscitaram, essa crença desapareceu, mas Yeshua não. O que Yeshua disse e o que ele ensinou está vivo até hoje. Pessoas crendo, levando adiante, não tem como acreditar que é falso isso, não tem como. Tanto que até o judeu que não acredita em Yeshua sabe que ele existiu, que ele veio ao mundo. Mesmo que creia até que ele foi um profeta, pode não crer como Mashiach, mas ele sabe que Yeshua esteve aqui. Ele não tem como refutar o que Yeshua deixou de ensinamento. Não tem como dizer que não existiu, que foi inventado. Impossível. Leia comigo também João 17, do 20 ao 21. Na verdade, quando a gente leu mais cedo a passagem, era para ser o capítulo 17, do 6 ao 22. A gente acabou lendo 16, do 6 ao 22. Aí ficou... Mas eu geralmente resumi ali aquela passagem, porque tem muito a ver com o que eu vou falar aqui hoje. Acompanhe aí na tela. Ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele mostra aqui a vontade e o desejo que ele tem de que as pessoas se tornem um com ele, em aceitação dos mandamentos, em obediência, porque Adonai o tempo todo ensina e mostra: eu sou santo, sede santos como eu sou santo. Se tornar um com Adonai, andar nos mandamentos dele, andar nos conforme, tudo certinho, ser santo como ele é santo, se separar do mundo. É isso que Yeshua tentou ensinar, e as pessoas hoje distorcem para um outro caminho, inventam outra teologia, mas o que ele focou aqui foi em mostrar que existem outras pessoas que vão ser alcançadas através da mensagem deles, que estão fora do meio judaico, vão ser estrangeiros. O Roche ensinou, acesse o nosso canal e você vai ver o último estudo de quarta-feira, e a passagem sensacional ali de Isaías, mostrando a aliança que Adonai faz com o gentil que se achega a ele, com o eunuco, o estrangeiro, a ponto de ter um nome se você andar conforme a vontade dele, fazendo aquilo que agrada a ele, guardando os seus sábados, a sua aliança. Ele dá um nome acima do nome de filhos, dá uma moradia, algo. A bênção é fenomenal, a bênção que é lançada ali para aquele estrangeiro que se achega a ele e guarda e faz a vontade dele, é algo que supera a bênção, é para deixar o judeu com ciúme. Eu não tenho problema nenhum, eu quero guardar o máximo que eu puder para receber essa bênção. Mas realmente a forma que Adonai diz ali que vai dar para o povo que se achegar a ele, que não estava na aliança, que estava distante, e a bênção que ele vai dar, deixaria qualquer um com ciúme. Se você não tiver o espírito de Adonai em seu coração, você não estiver transbordando, você pode ficar realmente com uma pulgazinha ali. Poxa, que eu me sacrifico tanto, eu fiz a Brit Milá, eu fiz a circuncisão, aí vem um incircunciso de lá. Mas observe que a circuncisão realmente é um mandamento. Para o judeu é mandamento, é entrar na aliança. Mas desde o Deuteronômio aqui também fala a respeito disso, de você circuncidar o seu coração. Não é algo apenas do Novo Testamento, não é algo que está lá. Sempre foi a vontade de Adonai que você tivesse a sua circuncisão na carne como sinal físico, mas que o seu coração fosse circuncidado de verdade. Não adiantaria nada você fazer um corte na carne e descumprir tudo. O que ele quer de você é o seu coração, é o seu amor, a sua vontade de servi-lo, de buscá-lo, de fazer a vontade dele, de fazer aquilo que o agrada. Então você vê que tem mandamentos a serem seguidos. O povo judeu tem responsabilidades maiores ainda, mas se chega um gentil e entra no pacto, na aliança, e demonstra amor, isso alegra muito a Adonai, e ele derrama uma bênção muito grande sobre a vida dessa pessoa. Por isso que eu digo, meu irmão cristão, você que me assiste de casa, pare para pensar
Observe quais são as coisas que agradam a Adonai. Porque até Yeshua disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Adonai? É apenas não crer em Yeshua? Qual é o mandamento dele que está descrito aqui? Nesses 5 primeiros livros da sua Bíblia, você encontra ali a vontade de Adonai para o homem. Quando você faz aquilo que agrada a Adonai, você recebe uma bênção maior. Não estou dizendo que se você deixa de cumprir alguns mandamentos, se você não guarda o sábado, você está condenado, não. De forma alguma. Eu não sou juiz, quem vai julgar é Adonai. A forma dele julgar é completamente diferente da nossa forma de enxergar e de julgar. Ele tem mandamentos específicos realmente para o povo judeu. Eu creio nisso, eu vejo dessa forma. Tem alguns que são específicos. Da mesma forma que tem uns que são específicos para mulheres, outros para sacerdotes. Mas se você resolve agradar a Adonai, a bênção vem. E eu foco nisso. Eu sou assim, tem algo para fazer aqui, eu vou chamar o irmão para fazer. Aí eu penso, não, aí o irmão vai ser abençoado. Me perdoe, irmão, mas eu vou fazer porque eu quero essa bênção para mim. Aí eu corro e faço. Eu corro e faço. Aí, se você já captou o que eu estou falando, você pode fazer a mesma coisa. Pergunta, Rocha, tem o que para fazer aí para ajudar na obra de Adonai? Aí você vem correndo e faz. Porque se for algo simples que der para eu fazer sozinho, eu vou pegar essa bênção para mim. Eu quero bênção, eu quero ser abençoado por Adonai. Eu quero, naquele grande dia, chegar lá e ele falar, não, meu filho, você juntou o tesouro bonzinho aqui, a sua poupança aqui foi gorda. Você agora... eu não quero juntar tesouros aqui na terra, não, porque... Eu digo a minha esposa direto, ó, de juntar dinheiro para mim, não tem como. Eu gosto de gastar e fazer o que... Eu estou juntando lá eu estou juntando. Eu quero fazer de tudo para juntar tesouro no local certo, no local correto. Então, guardar esses mandamentos de Adonai é a forma de você juntar tesouro lá. É a forma de você ter um galardão ainda maior naquele grande dia. No próximo slide aí eu coloquei para vocês, judeus e não judeus participantes da mesma aliança, porque é isso que ele quer. Mesmo essa aliança com Moshe é uma aliança para atender e se achegar a todos aqueles que têm o coração voltado a ele. Em João 10,16 diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui você enxerga que tanto Moshe como Yeshua, a aliança que ele coloca diante do povo, vinda da parte de Adonai, é uma aliança para atender a todas aquelas ovelhas que estão espalhadas. Mas aqui todos vão se tornar judeus? Não. A gente já falou, vão ser nações adorando Adonai, em unidade, em união, sendo um, em pensamento, em andar na Torá, todos juntos, amando, adorando da forma correta ao Criador. Isso é unidade. É assim que Yeshua o é com o Pai. Sem fusão, sem juntar e virar um só. E sem os povos todos se tornarem judeus. Vai existir judeu, brasileiro, americano, todos os povos adorando a um só Criador, sem necessidade de você se converter, mudar seu nome. Se tiver de mudar o nome, vai ser naquele grande dia, o Adonai que mude. Tem uma outra coisa interessante que eu não coloquei nesse slide, e aí me veio à mente aqui agora. Algo muito interessante também dessa paraxá, que é a respeito das coisas que são ocultas e das coisas que são reveladas. As coisas que são ocultas, ele disse, são para Adonai, é dele. As coisas que estão reveladas aqui é para o homem. Por isso que eu acabo me tornando assim um pouco simples na minha forma de pensar. Às vezes os irmãos me perguntam, fazem umas perguntas tão complicadas que eu fico pensando assim, eu digo, pergunta ao Roche, porque tem coisa que nem me passa na cabeça questionar, porque eu aceito que é aquilo, eu gosto das coisas simples. Eu sei que tem coisas aqui que você consegue decifrar se você ler e tiver o entendimento correto do que ali estava sendo colocado, mas tem coisas que são ocultas ali, só através de revelação, só o Urua revelando. Aí a gente cria teorias. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Aí tem pessoas que pegam aquelas teorias, escolhem uma e seguem naquilo e criam uma doutrina em cima daquilo. Não. O que está revelado, o que é para você fazer, está claro. Está aqui, para mim não tem dificuldade de entender o que é que ele quer. Não tem.
eu não vou criar uma outra doutrina em cima de possibilidades, porque na minha mente aqui eu não esquento a cabeça. Se está escondido, está oculto, no grande dia, quando a nossa mente for desbloqueada e você vier a ter todo o entendimento, você não vai nem precisar perguntar a Adonai, porque naquele grande dia o homem vai voltar a usar o cérebro na sua porcentagem completa e vai entender tudo nos conforme, tudo o que era oculto. A ligação, como o Rod falou, vai ser 5G, não vai ser nem 4G, 5G, apesar de o 5G ter uma polêmica aí em cima dele, mas a gente está falando na questão de comparativo, velocidade, vai ser muito rápido, é um 5G espiritual. Aí você observa essa mensagem de povos se achegando a Adonai, voltando, se chegando a Ele para guardar a palavra dele, os ensinamentos de Yeshua, e ter uma vida abençoada, porque o que ele quer para o homem é uma vida de bênção. Eu vou adiantar porque, deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário, já estamos, temos só mais 20 minutos e tem um texto muito longo aqui para a gente ler. Leia comigo o Deuteronômio 29, do 22 ao 25. Iremos ler duas passagens aqui, uma mostrando a respeito do erro do povo judeu, do que aconteceria no momento que ele se distanciasse de Adonai, e a outra de quando eles retornassem o seu coração para Adonai, para fazer o que é correto, o que Adonai faria com eles. Eu observo nisso aqui, como em toda a Torá, um amor tão grande da parte de Adonai, porque mesmo o povo se distanciando, ele promove uma forma do povo voltar para ele, voltar a seguir e ser restaurado. E aí tem pessoas que pegam e começam a querer colocar Israel fora da aliança, do pacto de Adonai, dizer que Israel não existe mais, que esse Israel aí é um Israel político, que o Israel agora é a igreja, eu sou Israel, porque Israel matou o Mashiach, e é tanta coisa que você escuta, um sentimento tão ruim no coração das pessoas, que elas não conseguem entender que Adonai escolheu aquele povo, que a palavra dele não muda, que ele não muda, nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não vai mudar. Ele pode mudar da seguinte forma. Ele pode lançar aqui para você uma ordem e que se você descumprir, a maldição vai vir sobre você. Mas ele planeja que você, através daquela maldição, se torne bênção. Você se corrija e volte a andar com ele. Ele não retira a eleição que ele fez sobre Israel. Mas ele também deixa uma bênção muito grande para o povo que não é Israel, mas quer se achegar a ele. Tem bênção para todo mundo, irmão. Não precisa guerra, não precisa endeusar ao povo judeu como se o povo judeu estivesse também em um patamar. Não, muitos se achegam ao povo de Israel, querem se circuncidar, querem fazer todos os estudos e se tornar judeu, muda o nome e se torna um radical, extremista demais para o lado. Aí vão outros que desprezam e extremista para o outro e não conseguem balancear. Tudo na nossa vida tem que ter um balanço, um peso certo, uma dosagem correta para que não faça mal. Você não pode ser extremista nem para um lado nem para o outro. Leia comigo. Então a geração vindoura, os filhos que vieram depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas verão as pragas dessa terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela, nem erva alguma. Aí eu dou um salto para adiantar, e diz assim, todas as nações verão isso e perguntarão, por que o Senhor fez isso com essa terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá, porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com ele quando os tirou do Egito. Aí você vê Adonai mostrando, separou, saiu da aliança, quebrou, se distanciou, esqueceu de mim. A maldição que está descrita lá vem sobre o povo. Mas aí você lê um pouco mais à frente, do versículo 1 ao 7, que diz assim, quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas,
entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvido à sua voz, segundo tudo o que hoje lhe ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte sobre vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra. Desde aí o Senhor seu Deus os ajuntará e os trará de volta. O Senhor seu Deus introduzirá vocês na terra que os seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. E ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. O Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor Deus porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. Observe que eu botei odeiam em negrito aí, porque hoje são muitos que odeiam. Eu estava assistindo, eu não tenho importância de falar aqui porque eu não vou citar nomes, e também as pessoas não conhecem, mas eu estava assistindo uma live de um pastor que é conhecido meu, de quando eu iniciei a minha caminhada com Adonai, a reconhecer a Yeshua como Mashiach, e comecei. E quando ele me viu entrar na live e estava assistindo, tem pastores que gostam de dar aqueles pitacos, cita seu nome e tudo ali, porque viu que você entrou, aí sabe que você está seguindo, está participando de uma congregação judaico-messiânica, aí dá aquelas pitadas. Porque tem judeus, a gente tem que ter cuidado, porque tem os judeus também andam muito distante de Deus, não reconhecem Yeshua, e muitos vão para a Cabalá e misticismo. A gente nunca negou que tem, em todo o judaísmo, tem pessoas que realmente andam por caminhos complicados. Tem aquela parte mística dentro do judaísmo que muitas pessoas se enveredam por isso e, na minha opinião, é algo ruim na vida deles, se distanciam muito e procuram coisas ocultas, aquelas coisas ocultas que são de Adonai, tentam revelação em cima daquilo e acabam fazendo coisas que, na minha opinião, estão completamente fora. Tem, realmente. Mas quando a pessoa começa a falar isso, na tentativa de que as pessoas enxerguem os judeus todos como um só, demonstram um sentimento ruim no coração. E aqui está dizendo, aqueles que odeiam, aqueles que têm no coração algo ruim, que não reconhecem a eleição de Adonai para esse povo. A eleição que Adonai tem, o pacto que Adonai tem com esse povo. Sabe aquele ciúme que eu disse que pode nascer no coração do judeu quando vê Adonai dizendo que vai abençoar com um nome acima do nome dado aos filhos, e aquilo pode gerar no coração de muitos cristãos, mesmo recebendo essa promessa de uma bênção maior ainda, eles têm ciúme da eleição de Adonai para com esse povo e geram um sentimento ruim no coração. Aqui na nossa congregação a gente nunca chamou e convidou pessoas de outras congregações para virem participar. A gente orienta quando vem visitante aqui de outra congregação para que ele nunca saia, que ele permaneça onde ele está. Se ele quiser vir para aqui estudar, já que a gente congrega sempre aos sábados, as igrejas cristãs geralmente aos domingos, se eles quiserem vir participar, aprender um pouco mais, nosso intuito nunca é remover, retirar e chamar essas pessoas de lá, mas às vezes surge no coração dos líderes aquela intenção de as pessoas vão para lá, depois não vão querer mais voltar, eles estão roubando as minhas ovelhas. As ovelhas não são nem dele, as ovelhas são de Yeshua. Você está tomando conta delas. E se Adonai assim decidir e achar que aquela pessoa tem um projeto, ele tem uma missão na vida daquela pessoa e vai ser naquele outro local, aquela pessoa vai sair, vai para lá porque foi projeto dele, foi o que aconteceu comigo. Eu sei que tem pessoas que ficam pulando, como dizem, pulando de galho em galho, não consegue se acertar em um local, cria confusão em todo local que vai. E existe, ser humano é complicado.
Mas vai que ela se acerta em um local, independente se é de judeus messiânicos, se é cristão ou não. Somos irmãos, somos participantes da aliança através de Yeshua, fazemos parte do mesmo corpo, estamos buscando a mesma coisa. Se ela está lá ou se ela está aqui, não importa. Nosso objetivo é ensinar o que é correto, ensinar a verdade e levar o conhecimento a essas pessoas, fazer com que essas pessoas pensem por si só. Então, você vê que existe um ódio, existe... É complicado do nosso lado, existem pessoas também extremistas, do lado de lá, pessoas extremistas, mas existem muitos cristãos que hoje reconhecem a eleição de Israel, do povo judeu, que seguem a Adonai da forma correta. Ainda tem aqueles que viajam para Israel, que trazem artigos, que enchem as suas igrejas de artigos judaico, messiânico, todo mundo usa kippá, talit, às vezes não sabe nem o propósito correto disso, botam tanta coisa, mas recusam também, acham que se tornaram Israel não vale nada, mas querem os apetrechos, querem encher as suas igrejas, porque aquilo chama a atenção das pessoas. As pessoas olham com bons olhos isso e se achegam, aquilo chama a atenção, mas o coração tem um ciúme da eleição. Não tenha. A bênção de Adonai vai vir sobre a sua vida. Se você andar nos conformes, ainda é uma bênção maior do que dada aos filhos. Se achegue a Ele, guarde o mandamento, busque a verdade, andar na verdade, fazer o que a Torá ensina de verdade, o conhecimento real. Se você quiser se achegar ao povo judeu para ter um entendimento melhor de certas passagens, que às vezes é complicado realmente, você tem que ter o conhecimento da história, do que se passava naquilo dali, para criar o contexto e poder entender. Você pode perguntar. Eu garanto que aqui ninguém vai se recusar em passar para você o ensinamento que a gente já recebeu de outros e a gente passa adiante para poder lhe dar um crescimento espiritual. Ninguém aqui vai se recusar a fazer isso. Então, se você deseja, não fique impedido por causa disso. E não fique com esse sentimento ruim no coração, porque a eleição sobre o povo judeu tem um propósito. O Mashiach veio dele, a salvação vem através do Mashiach. Mas eu digo também, esse texto de que a salvação vem através do judeu, é porque o judeu ele pode lhe apresentar a Adonai da forma correta, da forma que Adonai realmente é. Lhe apresentar a Yeshua da forma que Yeshua realmente é, sem quebrar nenhum mandamento, sem remover nada. Eu acredito que você, pegando um pouco desse conhecimento, aonde você estiver, você cresce e você passa isso adiante, você pode abençoar outras pessoas. Eu vou ler com vocês aqui Gênesis 12, o versículo 3, e o Salmo 122, 6, que diz assim: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, Adonai faz uma aliança, um pacto com nosso patriarca Abraão. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Aí você vê o salmista aqui exortando a respeito daqueles que amam Jerusalém, que oram pela paz lá, que buscam e clamam por aquele povo, não pelo território em si, pelo povo judeu, para que exista a paz ali, que reconhecem e têm um carinho. Da mesma forma que aqui nós temos um carinho muito grande. Eu mesmo sou defensor do povo cristão. Eu aprendi muito lá. Tenho muitos amigos, a maioria dos meus amigos são cristãos. Eu enxergo como um só corpo. Não vejo diferença nenhuma nisso daí. Então, eu, da mesma forma que amamos aqueles que são estrangeiros que se achegaram ao pacto, os estrangeiros têm que ter esse amor, essa unidade, essa união, porque agora mesmo a gente está se preparando para uma das maiores festas no meio do povo judeu. A gente está para encerrar o ano e é um momento de reflexão, de pensar. O povo judeu para pensar muito nessa época, jejua e reflete a respeito do que fez durante todo o ano, busca essa unidade, essa união, essa ajuda ao próximo, ao necessitado, a se dedicar, porque o que adianta você juntar tanta coisa aqui, se isolar, não ter comunhão com ninguém, se você almeja ter uma vida eterna e você vai ter que orar, olhar para a cara daqueles irmãos. Eu vou ter que amar Zenália hoje, porque eu vou conviver com Zenália a eternidade. Se eu não amo Zenália aqui hoje, eu vou passar mal uma eternidade olhando para a cara de Zenália.
Não é não, Zenara? Eu amo, eu tenho que amar, eu tenho que ter esse momento de reflexão agora, de deixar de lado essas picuinhas, essas besteiras. A gente pensa diferente um pouco, mas isso não torna a gente inimigos. Não tem problema nenhum você divergir em alguns pontos. Tem os pontos principais que você não pode abrir mão, porque são algo que pode mudar o caminho para onde você está indo. Acreditar em Adonai como o único Senhor mesmo é indiscutível. Se você adorar outros, a idolatria entrar na sua vida, você está num caminho complicado e a maldição vai vir sobre sua vida. Então, tem pontos que são essenciais. Mas em outros textos, outras passagens que você entende de um jeito, eu entendo de outro, eu não vou criar caso em momento algum. Eu vou continuar crendo daquela forma, você da sua, e a gente vai continuar juntos, seguindo. Mas observe que é um momento de reflexão, de pensar, será que eu tenho uma reixa, tenho uma igreja de frente com a minha igreja, e eu não me dou bem com aqueles irmãos, e somos um só corpo. É momento de unidade, é momento de união. E a oração de Yeshua foi para que isso tivesse no seu coração. Esse amor e esse sentimento, a oração de Yeshua foi para que tivesse isso no seu coração. Para que você guardasse isso no coração. Porque você vai ter uma eternidade com essas pessoas, vivendo juntos, adorando a um só Deus. E levar um sentimento ruim para a eternidade, eu acho impossível, na verdade. Né? Não tem como ter um sentimento ruim lá. Leia comigo Deuteronômio 30, do 11 ao 14, para a gente encerrar. Que diz assim: porque este mandamento que hoje lhe ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês, não está no céu para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos. Pois esta palavra está bem perto de você, na sua boca e no seu coração, para que você a cumpra. Foi o que eu disse no início. A palavra de Adonai nunca esteve tão próxima de você como em toda a história da humanidade. Hoje você tem a palavra de Adonai no seu celular, na sua mesinha lá, em forma de papel impresso. Você tem pessoas falando para você o tempo todo. Você tem acesso a isso nas redes sociais, na internet. Sempre tem pessoas falando. Hoje o mandamento de Adonai, seguir o mandamento de Adonai, está ainda mais acessível do que nunca. E tome cuidado para que você não seja cobrado no futuro, quando Yeshua retornar, porque a palavra esteve perto, esteve aí próximo a você e você a rejeitou. E você não aceitou que o mandamento dele era bom, agradável, que não vinha peso. Yeshua mesmo disse que o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. A palavra de Adonai não é pesada para ninguém. Você pode achar hoje que é complicado. Eu gosto de beber, eu gosto disso, eu tenho meus vícios, e seguir a Torá de Adonai é complicado, eu vou ter que renunciar a muita coisa. Eu digo para você, depois que você faz uma aliança com ele, começa a andar, se torna muito bom, se torna como mel, doce, você sente prazer. Você não sente peso algum, na verdade você sente um repúdio tão grande pelo que é contrário à Torá, que você não quer de forma alguma voltar a fazer, e quando você faz é por acidente, e você se sente mal por aquilo. Realmente, a palavra dele, o fardo que Yeshua traz, o ensinamento que ele traz, é leve, é suave, você tem condições plenas de guardá-lo, de cumpri-lo. Você não tem como negar. Agora é complicado você lutar contra a sua vontade carnal, o seu desejo carnal, é complicado. Não é que o que está aqui é pesado, não. É porque o desejo da carne é que é pesado de verdade. É o que lhe puxa. É como se você tivesse um saco nas costas cheio de pedras. Cada pedra dessa, aqueles pedregulhos, aqueles paralelepípedos, aquelas britas grandonas, um pecado seu, uma transgressão, uma mania, as coisas que transgridem a Torá dentro desse saco gigante, e aquilo um peso terrível. No momento que você reconhece a Yeshua, começa a guardar os mandamentos de Adonai, ele começa a remover isso,
você começa a largar, aí as coisas começam a ficar mais leves, você começa a se sentir mais leve. É impressionante, mas essa é uma boa analogia. O pecado, a transgressão da Torá, traz maldição sobre sua vida e traz um peso muito grande. E esse peso lhe prende no chão a ponto de você, às vezes, desejar permanecer daquela forma. Porque além do peso, às vezes traz um prazer muito grande, físico, carnal, e você deixa de pensar no futuro. Você pensa nesses 80, 70 anos que você vai viver sobre a terra e esquece, não dá nem para contar, né? Porque é eterno, a eternidade, não tem nem como botar números. Sabe aquela dízima periódica que você enxerga números sem acabar até o final? É eternidade, você não vai ter como calcular. Você se preocupa com o tempo curto que você tem sobre essa terra e esquece de olhar o futuro, o que você está guardando para a eternidade. Então reflita sobre isso, veja que o jugo e a palavra de Adonai que está diante de você hoje não é pesada. Deixar de cobiçar as coisas do próximo, amar ao próximo, amar a Adonai acima de todas as coisas, guardar, não idolatrar, não ter ídolos diante de você, outros ídolos, tem que ser a Adonai. Não é pesado, não tem peso algum nisso. Se você inicia essa caminhada, eu digo a você, o Ruach, o Espírito de Adonai, ele te ajuda e te mantém e te sustenta, se você tiver o desejo do coração no local correto. Se o seu desejo, o desejo do seu coração estiver em união, em unidade, assim como Yeshua foi, você vai andar e vai sentir um prazer enorme em estar nos caminhos de Adonai. E as coisas começam a mudar na sua vida. Eu agradeço, vou chamar o Rocha para ele encerrar, dar os avisos finais. Semana que vem teremos festa. Próxima sexta-feira teremos festas aqui na nossa congregação. Aguardo vocês aqui. Um Shabat de paz. É interessante isso que o Lorisval estava falando. E eu queria, rapidamente aqui, em 3 minutos, eu acho que dá, fazer um adendo aqui. Imagine, há pessoas, tanto no meio judaico quanto no meio cristão, e nas religiões costumam ter isso, querer monopolizar, né, plano de redenção, plano de salvação do eterno, achar que homens podem deter um monopólio. Mas eu desafio você a pensar, seja você judeu, seja você gentil, a pensar no seguinte: imagine 2 filhos, ou alguns filhos que não se dão bem, e um não reconhece o direito do outro, ou vários filhos que não reconhecem os direitos uns dos outros. Isso não faz mudar o que o pai deles tem para cada um deles. Se o meu irmão judeu não me reconhece como seu irmão judeu, ou se o gentio acha que o judeu não tem mais lugar no pacto, ou se o judeu acha que o gentio não tem direito ao pacto, gente, nada disso vai fazer diferença para o pai. Se o pai olha e vê todos eles como filhos, desde que, lógico, seja tanto um quanto o outro, sirva ao pai, ame o pai, busque andar nos caminhos dele, mas entre eles, entre irmãos, eles não se dão bem, isso não vai fazer muita diferença. É o que o pai pensa que vai valer. É o que o pai tem para aqueles filhos, o que o pai tem para aqueles filhos, ele vai dar, independente dos filhos reconhecer o direito um do outro. O que vai valer é o testamento que o pai faz, o que o pai fez e deixará para eles. Seja filho legítimo, seja filho adotivo, isso não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença não é a vontade dos filhos, mas sim a vontade dos filhos, que eu digo, em relação ao que um pensa do outro, mas a vontade do pai. Isso é o que vai fazer a diferença. Pense nisso, você que me ouve. O que vai fazer a diferença. לא שאותנו תהיה מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו.